Bora lá, galera. Boa tarde, tudo bem? Vamos então dar continuidade à legislação 9.099 de 95, Lei do Juizado Especial Criminal, tudo bem? Bom, a nossa última aula, eu terminei a aula falando com os senhores o seguinte: um crime de menor potencial pode estar ligado a um crime de atribuição do Tribunal do Júri, sim ou não? Sim. Um crime de menor potencial pode estar ligado a um crime da vara criminal comum, sim ou não? Sim. Esse crime de menor potencial, o legislador, quando criou a Lei 9.099 de 95, ele prevê a ressocialização da paz jurídica. A ressocialização da paz jurídica, o legislador visa atingir ela por meio de pena ou por meio de acordo? Sensacional. Acordo. Esse acordo, eu estou falando de quê? De composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo. A pergunta que não quer calar, eu já falei isso para vocês, só para pegar o adendo, para eu poder entrar no assunto novo. Quando o crime de menor estiver ligado a um crime de atribuição do Tribunal do Júri, ou quando um crime de menor estiver ligado a um crime da vara criminal comum, esse crime de menor ligado a um crime de atribuição do júri ou da vara criminal comum será separado ou será juntado o processo? Lembra que eu falei isso na aula passada, né? É sensacional. E eu vejo a cara do povo, fico assustado com vocês, né? Porque eu falo, caralho, será que eu estou na sala errada, né? Mas estamos juntos. Mas será juntados. O de menor vai para o Tribunal do Júri ou vai para a vara criminal comum, sim ou não? Mas quando esse processo é juntado, eu pergunto para os senhores, esse crime de menor acompanha as medidas despenalizadoras ou não acompanha? Tiveram aula dessa porra mesmo? Sei. Ah, uma semana esqueceram, porra! Sensacional! Aí, pede um pouquinho d'água aí, padrinho. Fazendo um favor. Eu posso continuar? Suave, então. Note, então vamos lá. Galera, se o crime de menor estiver ligado a um crime de atribuição do júri ou da vara criminal comum, ele será juntado e ele vai acompanhar as medidas despenalizadoras, composição civil e transação penal. Eu encerrei a aula falando do artigo 60, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. Eu falei para os senhores do artigo 60, parágrafo único da legislação 9.099 de 95. Sim ou não? Sim. Foi aqui que eu terminei minha aula. Agora eu vou iniciar o assunto novo. Olhem para mim, olhem para mim. Quando eu falo das medidas despenalizadoras, olhem para mim. Medidas despenalizadoras. Eu estou falando de 3 medidas. Eu estou falando de 3 possibilidades. Eu estou falando da composição civil. Eu estou falando do quê? Da transação penal. E eu estou falando da suspensão condicional do processo. Então, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. As medidas despenalizadoras, composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo. Percebam, quando eu falo em composição civil, os senhores terão que ler o artigo 74. Quando eu falo em transação penal, os senhores terão que ler o artigo 76 da Lei 9.099. E quando eu falo em suspensão condicional do processo, os senhores terão que ler o artigo 89 da Lei 9.099. Olha para mim, foco. Olha. A composição civil é um acordo entre quem? Entre autor do fato com quem? Com vítima. A transação penal é um acordo envolvendo quem? Envolvendo autor do fato e mais quem? E é Ministério Público. A suspensão condicional do processo é um acordo com quem? É um acordo com o réu. Percebam que agora eu não falo de autor de fato, eu falo em réu. É um acordo entre o réu e quem? Ministério Público.
Então perceba o grande detalhe. Quando eu falo nas medidas despenalizadoras, eu estou falando na composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo. Perceba o grande detalhe. Quando eu falo em composição civil, significa dizer que é um acordo entre o autor do fato e a vítima. A transação penal é um acordo entre o autor do fato e Ministério Público. Réu, aqui, ele está ligado à suspensão condicional. Então, é um acordo entre o réu e o Ministério Público. Olha para mim, para de copiar a pergunta que eu vou lhe fazer agora, que eu corrigi essa questão agora de manhã. É correto afirmar que todas as medidas despenalizadoras, que estão aqui no quadro, só podem abranger crimes de menor potencial ofensivo com pena inferior ou igual a 2 anos e todas as contravenções penais. Certo ou errado? Certo ou errado? Rápido, rápido, rápido. Vai raciocinar como qualquer um outro ser humano. Se nós estamos estudando a Lei 9.099 de 95, e eu falei que lá no artigo 61 da Lei 9.099 de 95, ela fala de crimes com pena inferior ou igual a 2 anos e todas as contravenções penais. Sim ou não? Sim. Galera, mas aí é que está o problema. Todas essas medidas despenalizadoras estão previstas na Lei 9.099, mas nem todas as medidas despenalizadoras são exclusivas dos crimes de menor e das contravenções penais. Por que não? Porque eu posso ter uma suspensão condicional no crime de furto, que prevê pena máxima de 4 anos. E não está beneficiado pela Lei 9.099. Então, por que está errado? Porque a suspensão condicional do processo abrange tanto crimes da 9.099 quanto os crimes fora dela. Então, se eu fizesse outra pergunta agora, a composição civil e a transação penal são medidas despenalizadoras exclusivas dos crimes de menor potencial ofensivo e das contravenções penais, certo ou errado? Certo. Agora é certo. É certo.